A gente vai falar, né, seguindo a linha dos últimos posts, hoje a gente vai falar sobre a síndrome de Aicardi, que é a síndrome que a minha bebê foi diagnosticada após o nascimento, né? Como eu comentei no último post, a síndrome de Aicardi, ela é uma tríade, ela é baseada em fatos clínicos, né? Ela é uma tríade, hoje eu tô com visita. E a tríade dela é algum distúrbio, a apresentação de algum distúrbio do corpo caloso, que no nosso caso foi a digenesia, né, uma provável digenesia. Precisa ter acompanhado episódios de crises convulsivas, né, por isso que ele é diagnosticado pós-nascimento, e algum achado oftalmológico. Então, com essa tríade, né, que a gente teve após a saída do hospital, porque as crises epiléticas dela começaram com 6 semanas, a gente saiu do hospital para perto de completar 4. A gente descobriu a malformação ocular dela no passado, ali uma semana da saída do hospital, que foi quando a gente foi na clínica oftalmológica. E ela começou a apresentar as crises, né, durante a noite. E mantenham em mente que crises convulsivas vão muito além, né, os quadros de crises convulsivas vão muito além daqueles que a gente normalmente vê, né, ou imagina, que é o de cair no chão, babar, paralisar, né. Então ela iniciou com movimentos oculares assim, ó. Ela fazia isso quando mamava. Quando eu percebi esses movimentos oculares, né, essas piscadas, elas eram bem espaçadas ao longo do dia. Eu comentei com a nossa pediatra maravilhosa e ela falou pra gente observar, né? Conforme o tempo passou, e eu digo o tempo passou é questão de uma semana, elas ficaram mais frequentes. E com, né, um pouco menos de um mês, elas evoluíram para flexões de tronco e membros, né? Que é um movimento bem característico do espasmo infantil, que é um movimento que faz assim, né? Então isso é algo que a gente tem que observar. Esse aumento na intensidade das crises, né? É algo muito rápido no espasmo infantil. Só que ele inicia de forma muito, muito sutil e que muitas vezes é muito confundido com refluxo ou mesmo cólica, né, nesse período inicial dos 3 primeiros meses. Então, quando a gente foi parar numa emergência, porque as convulsões durante as noites estavam ficando muito intensas e muito longas. Com isso, a gente foi parar no Hospital Referência Infantil aqui de Santa Catarina, que é o Joana de Guzmão, lá em Floripa. E foi lá que o neuro do hospital deu o diagnóstico, fechou o nosso diagnóstico de síndrome de Aicardi. A síndrome de Aicardi que eu digo é diferente da síndrome de Aicardi-Gutierrez, né? A Aicardi-Gutierrez, ela pode acontecer tanto em meninos como em meninas e ela depende de outros fatores. A síndrome de Aicardi que eu digo é essa síndrome clínica rara, raríssima, né? Ligada ao cromossomo X e por isso mais comum em meninas, né? Em meninos pode acontecer se o menino já tem a síndrome do X frágil. Então, com esse diagnóstico em mãos, na verdade a gente não consegue fazer nada assim clinicamente muito diferente do que a gente estava já fazendo, né? Que é tentar um controle das crises. Essa síndrome ela é caracterizada por crises convulsivas de difícil controle, né? São crises refratárias que não respondem bem à medicação. Geralmente, os espasmos infantis, de modo geral, os espasmos infantis de modo geral já são crises de difícil controle, né? E, por exemplo, a gente já fez o tratamento, existem tratamentos específicos, uma medicação específica para esse tipo de crise que é mais indicada, que é o Sabril, né, a Vigabatrina. No caso da Raquel, ela não respondeu bem. Fizemos a pulsoterapia, que é o uso de corticoide em alta intensidade no hospital, também não foi respondido bem a esse tratamento. E agora a gente está saindo de um terceiro tratamento, que é o uso do corticoide em alta dosagem, mas via oral,
né? Que a pulsoterapia ela é o uso do corticoide via né, na veia. Então, assim, é feito no hospital com acompanhamento, né, do pediatra. E no caso do uso do corticoide oral, é feito em casa, em isolamento, porque o corticoide utilizado por esse tempo em alta dosagem, ele é imunossupressor. Então ela pode ficar propensa a pegar qualquer doença, né? Porque a imunidade dela está muito baixa. É um tratamento difícil, dá dor no estômago, simula gastrite, dá insônia, irritabilidade. Então é um momento delicado para a família inteira, né? Inclusive para ela, porque é muito desconfortável. Assim, no nosso caso, a gente acabou não conseguindo limpar o padrão de convulsão, né? Que era de onda, que aparece, ela acabou de arrotar, que aparece no eletroencefalograma, né? Esse é um padrão que é muito necessário a gente conseguir limpar no espasmo infantil, que é a ipsarritmia, que é um conjunto de achados de ondas, né? Ele é um indicador de sofrimento profundo no cérebro, de todas as convulsões. Essa é uma convulsão que traz muitas regressões, né, para a criança. É um padrão que é a idade limitada. Então, ele é idade limitada. Então, assim, provavelmente com 2, 3 anos, mesmo que a gente não consiga vencer a ipsarritmia, ela some, porque o cérebro muda, né? E acaba a gente assumindo outros padrões. A gente melhorou muito, né, as crises dela, tanto em intensidade, como em duração, como em frequência, né? Aconteciam muitas vezes ao dia, durando quase mais de 20 minutos. Então isso é muito ruim pro cérebro, né? E é muito para ela conseguir tentar ganhar recursos motores, né, ou psicomotores, sendo que ela está lutando com essas perdas ocasionais de feixes de neurônios, né, que é a crise epilética. Então, assim, diminuir já é algo muito bom, mas né, seria importante conseguir limpar esse padrão. Mas como a gente já tem um cérebro estruturalmente modificado, né? Então ele é mais difícil de limpar do que num cérebro que poderia ter a síndrome de West, né? Que é esses espasmos infantil, de uma maneira, né, normal. Digo uma maneira normal no sentido de ser uma característica de espasmo infantil clássico, né? O que geralmente é apresentado. No nosso caso, ele é secundário aos achados estruturais dela, né, as malformações cerebrais. Então, ele responde menos aos tratamentos. E com isso, a gente se encontra nesse estágio agora, né, de desmame do corticoide, finalizando esse tratamento e fazendo escolhas de medicações que possam ajudar a prevenir regressões futuras, né? Porque como a gente não saiu desse padrão, o cérebro da Raquel continua em sofrimento e continua lutando para conseguir aquisições de habilidades que normalmente é dado a qualquer criança. Então ela não tem controle de tronco ainda, não tem controle de pescoço, ela tem um desenvolvimento de uma faixa etária de 2 meses. Com isso, eu finalizo essa série de stories, né, dizendo que a síndrome de Aicardi, que é essa que a gente trata, que é ligado ao cromossomo X, ele não é muito conhecido ainda, não se sabe qual é o cromossomo, qual a mudança, né, nessa estrutura do DNA. Sabe-se que dificilmente é ligado a fatores hereditários, é geralmente uma mutação da própria criança, ao acaso, né? Pode acontecer. A chance de acontecer de novo se eu viesse a ter outro filho é a mesma de alguém que não tem filho com essa síndrome. Então, é isso, assim, a gente vai tentando prover estímulos para que ela consiga ganhos e tentar um controle melhor das crises para que as regressões não aconteçam tanto, né? Então é isso. Essa é a síndrome de Aicardi, que é diferente da Aicardi Goutieres.